Bom, essa é a quarta palestra da Semana do Isabel, né? Falando sobre interligando dois ou mais servidores do Isabel, né? E como compartilhar esses recursos, tá? Então, meu nome é Alberto Sato, né? Para quem não conhece, engenheiro eletrônico de telecomunicações, eu trabalhei 11 anos de operadora de telecomunicações, na época Telepar, né? Pessoal lá do Paraná, Brasil Telecom, depois virou Oi, né? E sou CEO do Portal do Saber, né? Nessa área de VoIP, Asterisk, Elastix, aí, Isabel, tem mais de 18 anos de experiência, né? Comecei lá em 2003, 2004, nessa época ali, né? Então, o Asterisk eu comecei em 2004, praticamente início de 2004 conheci a Asterisk, e desde então começou, praticamente eu tenho investido nessa área. Então, peguei todo o histórico, né? Trixbox, Elastix, Isabel e várias outras distribuições também, né? Então, formei mais de 7 mil alunos em diversas, praticamente quase todas as capitais do Brasil eu já viajei. Fui 2 vezes em Portugal, 2 vezes em Angola e hoje em dia mais curso pela EAD, né? Videoaulas ou webconferência. Fiz certificado CCNA, CCNP, porque trabalhei com Cisco direto em operadora, depois fiz certificado ECE, Elastic Engineer, Certified Engineer, né? Eu fui adquirir lá em Barcelona, eu estava ministrando curso em Portugal, peguei uma semana e fui até Barcelona, né? E renovei em Montevidéu, quando o pessoal do Elastix, né? Na verdade, nós éramos parceiros do pessoal do Elastix, e eu era um dos instrutores da certificação Elastix, então, em Montevidéu, além de ter renovado o ECE, eu me qualifiquei para ser um instrutor das certificações do pessoal do Elastix, né? Aqui é meu código do ECE, e palestrei 2 vezes lá no Campus Party, né? E aqui algumas fotos das turmas lá do presencial, né? Então, sobre o Portal de Saber, empresa TI Telecom, né? Com mais de 18 anos no mercado, né? Sempre a gente trabalhou nessa área de tecnologia. Hoje eu foco network, conectar a empresa para gerar oportunidades de negócio, né? PBX na nuvem, CFTV na nuvem, somos parceiro da Vivo, claro, da Algar, né? Tá? E tem a parte de treinamentos, né, na área de telefonia IP, esses cursos que eu ministro, né? Presencial praticamente a gente não tem feito por causa da pandemia, hoje basicamente é EAD, ou videoaula ou webconferência, né? E marketing digital de resultado é uma área que a gente investe bastante para as empresas aumentarem o faturamento, criarem relacionamento com os clientes, tá? Bom, aqui é só uma visão geral em relação a Isabel, né? Como é que vocês podem utilizar ele. Aqui, no caso, foi colocar 2 placas de rede, então ele está funcionando como o papel de firewall, né? Para bloquear qualquer ataque externo, né? Isso daqui é uma maneira de você colocar um pouco de segurança a mais no teu servidor, mas na verdade não é o apropriado, né? O melhor mesmo é colocar um firewall bem nessa parte aqui e só esse firewall já interceptar a maioria dos ataques e deixar permitir só quem que realmente ele deseja para a rede interna aqui, né? Porque se você colocar esse servidor Isabel com vários serviços ativos, então a probabilidade do hacker explorar qualquer vulnerabilidade de qualquer produto aqui, né? E fazer o ataque dentro do seu servidor. Capturar, vamos supor, descobriu que o Apache tem uma vulnerabilidade. Ele entra pelo Apache, vamos supor, tome posse do teu servidor aqui, ele faz o que ele quiser, né? Então, quanto mais serviços ativos, é mais fácil para o hacker ativar. Então, se você tem um firewall único aqui, sem nenhum serviço, é muito mais difícil para o hacker invadir. Então, por isso que é preferível colocar um firewall na frente aqui, né? É lógico que aumenta o custo, dependendo da empresa, o pessoal não faz, né? Então, ele separa a rede interna da externa, né? Os telefone IP, ramal VoIP, softphone, pode pegar uma saída do E1, fazer uma ligação para qualquer local, né? Ou aqui também pode pegar uma porta FXO, interligando com o PBX analógico, né? Então, a FXO liga com o ramal, tá? Ou esse E1 poderia vir aqui pela internet, né? Podia ser um SIP trunk também, daí ia vir pela internet também. Então, tem várias possibilidades de você fazer esse tipo de interligação. Se você não quiser nada do legado, você pode tirar tudo isso e fazer tudo pela internet aqui, por VoIP aqui, né? Tá? Então, deixa eu ver aqui, pessoal, mas essa interface atrás do firewall tem que ter um IP público, né? Isso. Se você vai colocar o rede externa, então aqui é IP público, aqui é IP interno, né? Tá? Privado, no caso.
Então, por isso, como ele tem um IP público aqui, então, na verdade, todo mundo da internet vai acessar esse IP aqui. Por isso que o pessoal vai fazer o ataque bastante, tá? Colocou IP público dentro do Isabel, probabilidade de ataque é muito grande no caso. Então, compensa você colocar um firewall aqui, protegendo tudo, para depois chegar no teu Isabel, tá? O CIP ainda não trabalha bem com NAT, né? O grande problema do CIP é que ele abre 3 portas para cada ligação, né? Se uma dessas portas deu problema de roteamento, né? Porque ele tem que ficar toda hora fazendo translação do IP válido para a rede interna, né? E numa dessas transações deu algum problema, algum firewall está bloqueando alguma porta, RTP, RTCP. Então, tem vários problemas que pode acontecer nisso, né? Se você pegar o protocolo IAX, ele abre uma única porta, não importa a quantidade de ligações. Então, essa é a grande diferença. O IAX é muito mais fácil para trafegar pelo NAT, é só pegar aquela porta, redireciona para o servidor Isabel, tudo que passa dentro dele está funcionando, né? Então, infelizmente, o CIP tem esses problemas em relação a roteamento atrás de NAT, tá? Se você tem, vamos supor aqui, um ramal externo, você quer conectar o teu servidor Isabel, é preferível que pegar, vamos supor, instala um softphone que usa IAX, o Zoiper, vamos supor, que usa, né? Aí você cria um ramal IAX aqui, aí vai ficar muito mais fácil para rotear dentro da tua rede interna aqui, tá? Ou faz um VPN, que o pessoal faz, né? Cria um VPN e faz a conexão, tá? Então, o IAX, nesse sentido, ele é melhor. Ele é um protocolo melhor. Se você olhar tecnicamente, o IAX é melhor do que o CIP, só que ele não virou padrão de mercado. Então, todo mundo adota CIP, então, meio que se é obrigado no caso, utilizar o CIP e não o IAX, tá? Usando o IAX, não precisaria ter 2 interfaces de rede. Na verdade, o que acontece porque o que vai acontecer com o IAX, você vai precisar das duas também, porque um vai ser o IP externo, né? O público, e o IP interno, tá? Ou você vai ter que alguém fazer o roteamento. Você poderia até colocar aqui o roteador, pegar tudo que vem na porta do IAX, redireciona para o Isabel. Aí você não precisa ter esse IP externo, é só interno, tá? Então, isso vai depender muito como é que você vai fazer. Aqui, no caso, ele está roteando dentro desse servidor. Mas você pode colocar só endereço IP interno aqui e no teu roteador fazer esse roteamento, tá? Roteador, microtik, aí depende do equipamento que você está utilizando, tá? Então, isso depende muito, é infraestrutura de rede, né? Depende de qual que é a melhor maneira que você quer fazer, tá? Ou criar VPN também, né? Aí você mantém segurança, o pessoal não pode criptografar, não pode capturar os dados que vai estar criptografado, né? E é tratado como rede local, no caso, né? Com a conexão do outro lado aqui na internet. Tá? Então, são maneiras que você tem como contornar esse problema de roteamento do NAT. Tá? Então, isso daqui é a figura mais ou menos que a gente vai usar hoje aí como modelo. Você tem matriz, diversas outras filiais, você quer fazer a interligação entre 2 servidores. Eu poderia usar um único servidor aqui e todo mundo autenticar nesse servidor. A única coisa que ele vai consumir bastante é essa banda de internet, né? Tá? Então, por isso que normalmente às vezes é preferível colocar um servidor aqui, todos esses mais dentro dessa filial vão conversar entre si só passando por esse servidor, e quando alguém desse ramal quer falar com o ramal da matriz, aí que ele vai fazer o roteamento, fazendo essa interligação desse servidor com esse servidor. Aí que ele vem passar por aqui, vamos supor que aqui seja ramal 3.000 e aqui é ramal 1.000, toda vez que alguém ligar para o ramal 1.000, ele vai redirecionar para esse servidor e vai tocar aqui. Então, por isso que você faz essa interligação entre esses servidores aqui. E faz compartilhamento de recursos. Vamos supor que eu estou aqui vamos supor que aqui seja Rio de Janeiro e aqui é São Paulo. Eu quero do Rio de Janeiro fazer uma ligação para São Paulo. Eu poderia sair por aqui, fazer uma ligação interurbana, gastando aqui minha saída aqui da linha fixa. Mas eu posso simplesmente, aqui que eu estou no Rio,
faço essa interligação, eu venho aqui, caio nesse servidor, ou seja, como eu já estou pagando a internet, então, teoricamente, isso é de graça, né? Então, ele vai mandar a tua ligação até aqui, chegando aqui nesse Isabel, ele sabe que eu quero ligar para São Paulo, ou seja, eu já estou em São Paulo, então ele vem aqui e faz uma ligação local, nesse lugar aqui. Então, a pessoa acha que está fazendo interurbano, mas, na verdade, ele está fazendo uma ligação local, porque ele capturou uma saída desse e fez ligação aqui. Ele só usou essa interligação para fazer o roteamento, tá? Precisa de um tronco. Isso, você tem que ter um tronco entre matriz e filial, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, esse tronco aqui, e criar as rotas de saída para um para o outro. Tá? Esse é o processo que a gente vai fazer durante esse webinar, criar esse tronco entre esses dois servidores, ver como é que configura esse tronco e como é que você depois disca um ramal falando que é esse ramal, e depois você pode, como é que você faz para esse ramal aqui capturar uma porta daqui e fazer uma ligação para cá, não fazendo, eu poderia sair por aqui, eu faço uma ligação interurbana para São Paulo, pagando lá a tarifa dessa operadora. Mas como eu já tenho interligação, então eu venho aqui e faço uma ligação local, porque aqui eu já estou em São Paulo, e eu vou pegar essa saída aqui e ligar para São Paulo. Tá? É uma maneira de compartilhar recurso. Eu poderia criar uma conferência aqui, daí esse pessoal daqui vai poder entrar dentro dessa conferência, só que eu tenho que compartilhar um recurso entre eles, né? Então, dá para fazer, conhecendo as regras, como é que funciona, dá para fazer milhares de combinações, tá? E, normalmente, o pessoal faz uma matriz como sendo a distribuição das ligações, ou seja, você faz com que o filial 1 interligue com a matriz, filial 2 interliga com a matriz, filial 3 interliga com a matriz. Se essa filial 1 quer falar com filial 3, então ele vai vir na matriz e depois vai para lá, pela interligação, né? Porque se você for fazer filial 1 liga com a matriz, que liga com filial 2, que liga com filial 3, vai funcionar também, só que o volume de conexão vai ser grande lá, vai chegar uma hora você vai se perder. E a tendência é a filial falar muito mais com o pessoal da matriz, né? Filial falar com filial não tende a muito, né? Normalmente é o pessoal da filial que quer falar com o pessoal da matriz. Se vamos supor que você, por um motivo, essa filial 1 fica falando o dia inteiro com essa filial 3, aí você faz a interligação entre eles, tá? Aí ele trafega direto aqui, para não ter que vir aqui da matriz para depois ir lá na filial. Então, depende muito da necessidade, tá? Normalmente, você faz filial com a matriz, tá? E tudo passa pela matriz. Se caso uma filial 3 tem que falar filial 1, ele vem aqui na matriz, depois volta para cá, pelas rotas, e ele sabe rotear isso, tá? Então, vamos ver como é que, na prática, como é que a gente vai fazer essa interligação. Bom, processo para interligar dois ou mais servidores, Isabel, né? Primeira coisa, criar um tronco entre eles, né? O tronco pode ser protocolo, você pode utilizar SIP ou IAX, né? O SIP é o mais utilizado no mercado, mas o IAX, que é um protocolo específico do Asterisk, né? Agora está na versão 2, IAX 2, né? Ele é bem melhor do que o SIP. Então, a tendência é todo mundo fazer interligação com o IAX, tá? Porque é mais fácil rotear através da internet, tem mais segurança, tem maior qualidade e tudo. Então, vamos fazer a interligação IAX, mas quem quiser fazer via SIP pode fazer sem problema nenhum, o processo é exatamente igual, tá? Isso que eu vou configurar para o IAX é exatamente igual para o SIP, só que na hora de você escolher o tronco, você vai escolher o SIP ou você vai escolher o IAX, né? Tá? E depois que você criou o tronco entre eles, você vai criar, caso você precisar restringir recursos, né? Criar o Class of Service, que é o tal do antigo nome dele era Custom Contexto. Você vai criar um contexto específico, se for necessário, para dizer, ó, a filial 1 só pode fazer isso dentro do servidor, a filial 2 pode fazer isso mais aquilo. Se você quer colocar perfis diferentes, o que cada uma filial pode ou não pode fazer, aí a gente cria o Class of Service. Aí eu vou fazer alguns exemplos rápidos aqui, só para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? E depois,
você cria as rotas de saída, né? O princípio sempre no Isabel é sempre primeiro cria o tronco, depois você cria a rota de saída, né? Tá? E na rota de saída que você vai selecionar qual que é o tronco por onde ele vai sair para chegar em tal local, né? Então, basicamente, esses 3 processos que nós vamos fazer aqui. Então, vamos... Primeira coisa, criar tronco CIP e AX para fazer a interligação, né? Então, na verdade, vai lá no Trunks, né? PBX Configuration Trunks. Primeiro, você configura uma filial, né? Rio de Janeiro, né? Apontando para a matriz, né? Aí isso aqui é só um nome para identificar. E aqui, você está lá na matriz, você vai apontar lá para o filial do Rio de Janeiro, tá? Então, isso que eu vou fazer agora, pegar... O pessoal está aguardando, não tinha visto. Então, vamos pegar aqui. Então, na verdade, aqui eu estou com... Isso que é um Isabel, né? 131 é um Isabel que eu tenho aqui, tá? Na verdade, eu coloquei só 2 mais ativos só para fazer testes, né? A faixa de 1.000, 1.100, né? Tá tudo 1.000 e pouco, né? E aqui está o segundo Isabel, 202, né? E está a faixa de 2.000. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, colocar faixas diferentes, né? Se você colocar aqui, nesse Isabel aqui, ramal 1.000, e nesse segundo Isabel, ramal 1.000, tá? O que vai acontecer na prática? Quando alguém discar 1.000, ele não sabe se é 1.000 desse primeiro servidor ou desse segundo aqui, né? Desse primeiro aqui, ou é 1.000 desse segundo servidor. Aí você vai ter que colocar talvez um DDD para diferenciar, 21 e número 1.000 depois. Pelo DDD, ele sabe que é lá do Rio de Janeiro. Então, no planejamento, é muito mais fácil você colocar 2.000, vamos supor, para o Rio de Janeiro e 1.000 para São Paulo, um exemplo ali, né? Tá? Então, você tem que fazer esse planejamento, colocar uma faixa para cada localidade, né? Tem que tomar cuidado que, vamos supor, você libera uma faixa de 100 ramais por uma determinada cidade. De repente, a empresa cresce e já precisa de 110 ramais. Como você liberou só uma faixa de 100, vai ficar ruim, né? Tá? Então, você tem que, além de reservar uma faixa, você tem que prever expansão, né? Senão, ele vai chegar à conclusão, a faixa de 1.000 até 1.100 é do 1.099, vamos supor, é de São Paulo, e 1.400 até 1.499 é de São Paulo também. Vai ficar assim meio bagunçado, né? Então, vamos supor, peguei toda essa faixa 1.000 para uma localidade e 2.000 para uma outra cidade, outra localidade, tá? Então, vamos criar o Trunks aqui, né? Então, Trunks, primeira coisa, vamos criar aqui um tronco e a X2, tá? Deixa eu ver o que o Braulio colocou. Dá para diferenciar pelo gateway? Eu não entendi bem diferenciar pelo gateway. Se puder explicar melhor. Porque o gateway pode ser porta FXS, FXO ou o E1, no caso, né? Não entendi bem. Não entendi bem a situação de um gateway aqui, né? Porque aqui nós vamos ter que criar tronco entre 2 servidores, né? O gateway normalmente é para você colocar um E1 dentro do Isabel, ou uma linha telefônica, ou um ramal, né? Tá? Então, primeira coisa, vamos colocar o tronco e a X2, né? Então, eu vou lá no outro servidor fazer a mesma coisa, vou lá no tronco, fazer passo a passo para vocês entenderem, aí já X2, né? Então, vamos supor que esse 1.000 aqui é a matriz, tá? Vamos supor que esse é São Paulo, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui filial, né? Rio de Janeiro, vamos supor, opa. Filial Rio de Janeiro, né? Opa. Aqui meu teclado está do lado, por isso que... Filial, né? Rio de Janeiro. Tá? Então, como eu estou na matriz, vamos supor que 131 é a matriz. Então, eu vou apontar para a filial. Nesse caso, filial Rio de Janeiro. E eu que eu estou aqui na minha filial, eu vou apontar aqui para a matriz, né? Tá? Então, eu estou no Rio de Janeiro,
eu vou fazer um tronco apontando para a matriz. Então, o 202 é Rio de Janeiro. E 131 é São Paulo. Tá? Então, aqui a grande maioria que você pode deixar em branco. Com o tempo, você vai aprender algumas regras. No caso aqui, quantidade de canais aqui. Se você quer limitar, vamos supor que você não tem uma internet que não suporta tantos canais, você pode colocar aqui a quantidade, 10 canais, 5, tal. Aí ele vai limitar. Se você deixar em branco, é ilimitado, tá? Normalmente deixa em branco ali, né? Aí você monitora pela qualidade em relação ao consumo da tua internet, tá? Mas vamos deixar a maioria em branco. Essa regra de descagem, normalmente no curso sempre falo, deixa no tronco sempre em branco, você só modifica se houver necessidade. Isso para não gerar confusão na hora de programar. Então, sempre eu deixo em branco aqui, tá? Vocês só vão colocar alguma regra se precisar. Aqui, no caso aqui, eu vou ter que copiar esse nome, repetir aqui, que ele pede aqui, nome do tronco, né? E aqui a mesma coisa, eu vou repetir. O matriz, né? Colocar aqui na... Então, agora nós vamos ver essa segunda parte aqui, tá? Que eu vou já mudar lá no slide. Aqui, né? Então, essa parte aqui, só coloquei basicamente o nome, né? Aqui eu coloquei 10 aqui, mas necessariamente precisa limitar, só se você precisar, né? O resto, eu não mudei nada. Então, vamos na segunda página, onde é essa página que eu tô aqui, né? Que é essa parte aqui e essa parte aqui, né? Então, vou explicar lá no slide, que é mais fácil explicar. Como é que... deixa eu liberar o pessoal, que esqueci. Então, como é que funciona a configuração? Vamos supor que eu quero apontar para... Eu estou na filial do Rio de Janeiro, né? Eu quero apontar para a matriz, né? Que é o nosso caso aqui. O que vocês têm que entender para vocês conectarem num determinado servidor, em qualquer servidor, né? Não só parte de PBX, mas FTP, SSH, qualquer coisa, você tem que ter uma conta e uma senha, tá? Você precisa de uma conta e uma senha para conectar em qualquer servidor. O que está, eu acho que mal explicado dentro dessa configuração é essa parte de baixo aqui. Tá vendo? User context. Eu acho que o correto para mim seria aqui é só user. Então, esse número que você colocar aqui e mais o secret, isso aqui é a senha, a conta e a senha que você está liberando uma conta, uma senha para o outro lado do servidor. Então, tudo que você colocar nessa parte do user context, isso que seria a conta, né? E aqui, no caso, a senha é o que você vai colocar, onde você vai autenticar aqui, como username e a senha. Tá vendo que o 11.000 aqui bate com esse aqui. Ou seja, lá na matriz, ele está criando uma conta 11.000 e com a senha tal, para autenticar na filial. Então, na filial, ele aponta para o IP da matriz, né? Com a conta, que foi colocada nessa parte de baixo, e a senha é essa senha que você põe aqui. Tá? Basicamente é isso. E a mesma coisa acontece aqui. O usuário 10.000 vai ser autenticado do outro lado aqui, onde está o username aqui, e onde você colocou o secret aqui, é a senha que você coloca aqui. Na verdade, é como se fosse um X aqui, né? Entendeu? Então, o que você colocar aqui na parte de baixo é a conta e a senha para autenticar no tronco do outro lado. Tá? Então, isso que acho que muita gente não consegue entender. Eu poderia ir lá criar uma extensão também, porque na verdade isso aqui é como se fosse uma extensão, né? É uma conta com uma senha. Se eu for lá criar um ramal com a conta 11.000 com essa senha, vai funcionar também, porque é uma conta CIP que precisa do outro lado. Mas só que vai aparecer lá só que daí vai aparecer ali essa parte aqui como sendo ramal, mas é um ramal que está sendo usado como tronco. Então, vai ficar tudo feio aqui. Ele vai funcionar, mas não é o correto, tá? Então, um macete mesmo, porque para eu autenticar aqui, ó, ele precisa aqui
de uma conta e de uma senha. E o IP, esse IP aqui é a IP do outro servidor, né? Tá? Então, vamos supor, eu estou nesse servidor aqui, que é o 202, né? Então, eu vou até copiar aqui o IP. Então, qual que é o IP do provedor aqui? É o 202, opa, copiou o HTTP. Eu quero só o IP, né? Tá? Então, como eu estou nesse primeiro 131, então eu tenho que apontar para o outro servidor, o IP do outro servidor, que é 202 aqui, tá? Qual que é a conta e a senha? É o que eu colocar nessa parte de baixo aqui. Vamos supor que aqui é a faixa 2000, né? Então, só por questão de coisa, eu vou colocar o 2.999, né? Como sendo uma dentro da faixa do 2000, o último número ali, como se fosse o último ramal, né? Mas é uma conta. Então, 2.999, né? Vai ser a conta e a senha que eu vou colocar aqui. Aqui daí você põe qualquer coisa, né? AA 2.999, só para facilitar. Na prática, vocês põem uma senha complexa, né? Opa, 2.999. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa parte de baixo aqui é a conta que eu criei para outro servidor. Então, onde está o username aqui é 2.999 e a senha é a mesma coisa, só que eu coloquei um AA aqui na frente, né? Tá? Então, 2.999, AA 2.999 e 202. É o IP desse servidor, essa conta e a senha. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui também. Então, aqui nesse primeiro servidor, eu vou criar aqui, usando a mesma lógica, 1999, né? Porque essa aqui é toda a faixa de 1000, né? A faixa de 1000, então estou pegando como se fosse o último ramal, e eu vou colocar AA 1999. Na prática, vocês põem uma senha bem mais complexa, tá? O Danilo está colocando, qual seria o link mínimo de internet indicado para essa interligação? Tá, é que o que acontece é, quando você faz uma interligação, existe um detalhe que você tem que definir o código que você quer trabalhar, no caso, tá? Vamos por o G711, que é um código assim, que mais consome banda, tá? Uma ligação de G711, que seria sem compactação, consome em torno de 90 a 100K de banda, uma ligação. Então, para você saber o consumo de banda, você tem que saber quantas ligações simultâneas vão existir entre matriz e filial. Vamos supor, tem 10 ligações no máximo no horário de pico. Então, 10 vezes 100K, arredondando, é 1 mega no caso. Então, você vai precisar de 1 mega para trafegar 10 ligações usando G711. Se você usar G729, ele vai economizar pelo menos metade disso, tá? Então, depende de cada cor que você está utilizando, tá? Então, eu já criei a conta, né, 1999, né? Aí eu vou colocar essa parte aqui. Username, 1999, e o secret, opa, cliquei no errado. Então, AA 1909. E aqui eu tenho que colocar o IP, né? No caso ali, 192.68.1, acho que era 131, né? 131, tá? Deixa eu ver. Hoje a banda não é problema, e sim ela tem essa estabilidade no link, principalmente isso. Quando você vai pegar, vamos supor, fazer esse tipo de interligação, empresas, no caso, né? A melhor link para isso é um link dedicado, né? Não vai usar banda larga, ADSL, ou até hoje em dia tem muitos links muitos links, no caso, fibra ótica, tudo, né? Mas quando você pega esses banda larga, você não tem garantia, no caso, né? O link dedicado, mesmo que a velocidade seja bem menor, mas eles vão dar muito mais garantia, no caso, tá? Então, banda larga não é um link bom, assim, para poder, você quer algo mais profissional, saia fora de link de banda larga, no caso, né?
A não ser que tenha muita estabilidade e tem pouco uso, né? Não tem congestionamento. Mas profissionalmente não é algo assim tão bom, né? É tanto que o Code G729 está ficando de uso. O que aconteceu na prática, quem trabalhou com VoIP há 10, 15 anos atrás, os links eram, vamos supor, link de 1 mega custava uma fortuna, né, no caso, naquela época. Então, era 256K, 64K, 128, 256, esse tipo de coisa de link. Então, o que acontece? Se um G711 gasta 100K, e você tem um link de 1 mega, vamos supor, né? É poucas ligações, você precisa de um volume muito grande, então você usava G729 ou G723, que compacta mais ainda, mas perde um pouco de qualidade. Você usava esses códigos justamente para economizar a banda, para não gerar tanto picotamento da ligação. Hoje em dia, como os backbones são gigantescos, todo mundo usa vídeo direto, né? O vídeo consome muito mais banda que só áudio, né? Então, o que acontece? Quando você está trafegando o áudio pela internet, ficou muito mais fácil de trafegar o áudio com qualidade do que há 10, 15 anos atrás, né? Naquela época, você tinha que economizar muito, agora não. Tanto que tem codecs G722, que ocupa bem mais banda, com melhor qualidade, Opus, tem muitos outros aí que vai evoluindo, né? Então, na verdade, entenderam o que foi feito aqui, né? Eu criei uma conta, uma senha para o outro servidor, onde ele autenticou aqui, tá? E o IP do servidor. E o que eu coloquei aqui embaixo é uma conta, uma senha que forneci para esse outro servidor que eu coloquei nessa parte de cima. Basicamente é isso, tá? Só não confundir isso. O registro, IAX normalmente não tem necessidade, mas se quiser colocar, é sempre conta, 2.100, arroba, e o IP do servidor, né? Eu vou deixar aqui em branco. Ele vai falar do outbound count, ID, né? Mas tem problema não. Só vou salvar os dois, né? Então, eu criei o tronco entre eles. Aí eu tenho que aplicar aqui, né? Tá? Isso, é como se fosse um sistema cruzado, isso mesmo, né? Porque se você olhar aqui slide, é como se fosse isso. O que você configurou nessa parte de baixo é o que você põe aqui em cima. O que você colocou aqui nessa parte de baixo é o que você põe em cima do outro servidor. Na verdade, isso aqui é uma conta, uma senha que eu estou fornecendo para outra conta. Basicamente é isso. Isso que vocês têm que entender, tá? Entendendo isso, vai ficar bem mais fácil configurar. Então, eu já fiz a interligação aqui, no caso, eu estou na matriz, mandando para a filial, né? E eu estou na filial, mandando para a matriz, tá? Então, o primeiro passo é criar isso, o segundo passo, rota de saída. Na parte de contexto lá, deixa eu colocar mudo a pessoa, eu vou usar um contexto padrão aqui, por isso que eu não vou mexer com contexto. Então, primeira coisa, rota de saída. Então, eu criar aqui rota de saída, né? Eu tenho um monte de rotas, na verdade, que eu usei num curso, né? Eu vou criar uma outra rota. Então, vamos supor, eu estou, no caso aqui, eu estou na matriz, então eu quero ir para a filial, né? RJ, né? Então, eu vou colocar aqui, filial RJ, eu quero ir para filial RJ. Qual que é a regra de descarte? Como os meus SAMAIs aqui são na faixa 2000, o que eu vou colocar aqui? Regra de descarte é 2xxx, né? Imagino que a maioria sabe o x. X é um número de 0 a 9, né? Então, 2xxx é qualquer número de 2000 até 2999. O que eu vou pegar o tronco? Filial Rio de Janeiro, tá? Então, eu criei minha rota para chegar no Rio de Janeiro, tá? Então, eu criei a rota aqui, chegar no Rio de Janeiro. E um detalhe que importante, se você quer ter certeza que essa regra vai funcionar, joga essa regra para a primeira opção, tá? É só clicar, arrastar aqui e aplica. Por quê? O Isabel atende essa sequência. Vamos supor que algum lugar desse disca para 2xxx, então, se essa regra é a última, ele nunca vai passar pelo Rio de Janeiro, essa rota.
Se você quer ter certeza que ela está funcionando, joga ela como sendo o primeiro. Então, aqui você vai colocar as mais restritivas para mais genéricas, né? Tá? Então, vamos fazer do outro lado a mesma coisa, né? Criar uma rota. Nesse caso, eu estou na filial, né? Então, eu vou colocar aqui matriz, né? Matriz, né? E a regra de descagem é 1xxx, toda a faixa 1000, né? Então, de 1000 até 1500, nesse caso, eu vou mandar lá para a matriz. Então, 1xx, e a rota que eu vou pegar é a matriz, né? Tá. Então, salvar. E a mesma coisa também, você quer ter certeza que vai funcionar, porque pode ser que alguma regra dessa vá discar para esse mesmo código, tá? Ou você, mesmo deixando por último, testa se funciona. Se funcionar, pode deixar lá. Se não funcionar, você joga ele lá como a primeira regra, tá? Então, na verdade, agora já foi feito tudo que precisa para interligar entre um e o outro, né? Deixa eu ver. Não sabia dessa forma que o Isabel escolheu. Isso aqui tem que obedecer essa sequência. Na verdade, o que ele faz? Vamos supor que eu vou discar 2000. Ele vem pegar a primeira rota. Dá para discar 2000? Não. Dá para discar 2? Não. Dá para discar 2000? Dá. Então, ele executa essa e nem executa essas outras. É assim que funciona, tá? Então, se você pegar a primeira rota, é um que disca para qualquer tipo de discagem, ele sempre vai passar só por essa, nunca vai chegar nessas outras. Então, tem que tomar o cuidado. Então, o segredo é colocar a regra mais restritiva aqui e a mais genérica aqui. Senão, não vai funcionar. Tá? Por isso que eu coloquei aqui filial, porque eu ministrei o curso, eu não lembro direito que regras que eu coloquei aqui, porque eu fui fazendo um monte de teste, né? Vai que eu coloquei alguma coisa que diz para tudo. Então, para ter certeza, eu coloquei a rota para o primeiro, tá? Então, praticamente já está funcionando aqui. Deixa eu pegar aqui meu softphone e o outro aqui, né? Então, esse é o 1000, tá? E esse é o 2000. Tanto que eu discar para 1100, né? Aí eu estou discando no mesmo local aqui, né? Tá tocando ali no 1100, né? Tá? Deixa eu só colocar nessa tela aqui, aí vai mostrar o 2000, né? Então, eu estou no 1000, agora eu vou discar 2000. Aí tem que chegar nesse outro Isabel aqui, no caso, né? Ó, chegou, que é esse ramal 2000 aqui, né? Então, está funcionando. O 1000 conseguiu falar com 2000. Agora eu vou fazer ao contrário, né? Agora eu estou no 2000, eu quero ligar para o 1000, né? Tem que chegar nele aqui, né? All circuits are busy. E deu algum problema, alguma configuração aí. All circuits are busy. Ou alguma característica, vamos pegar um 1100, que acho que é um outro. All circuits are busy. Não sei por quê, alguma configuração, pode ser codec nisso, alguma coisa ali. Deixa eu ver aqui o que pode ter feito aqui. Vamos supor. Matriz está certo. Deixa eu ver aqui, filial 2xxx, vamos ver o tronco. Os dois lados eu tinha que falar, pode ser que alguma coisa da conta senha eu digitei errado. 92112 a 299. Tá. Vamos ver se eu acho algum erro. Qualquer errinho aqui, opa, na verdade é o tronco. Pode ser código, mas deixa eu ver
Dá uma conferida se eu digitei alguma coisa errada. Aqui, ó. Tá vendo? Username, password. Tinha um... na verdade, eu digitei lá, ninguém nem prestou atenção, né? É porque, na verdade... Opa, tem pessoal aguardando lá. Eu estou projetando na TV, que está de um lado, e o meu notebook está meio atravessado, então está ruim para digitar. Tá, então vamos ver agora, né? Deixa eu ver onde está o microsig, né? Tá. 1000. Agora foi, ó. Tá, um erro de digitação bobo lá, né? Digitei asterisco lá sem querer, por isso que deu erro, tá? O Gemerson disse que, se não me engano, eu tinha um asterisco, eu nem vi o que ele... Tá. Então, agora está funcionando nos dois lados, tá? Então, tá ok. Então, na verdade, está funcionando, só que tem um detalhe aqui que talvez a grande maioria não percebeu. Como é que você põe restrições? Se vocês observarem aqui, não sei se vocês conhecem contexto, esse contexto aqui, tá? Pior que eu não fiz de propósito, não, né? Digitei sem querer lá e não funcionou, né? Pelo visto, a grande maioria não percebeu. Ó, o Jamerson, ele digitou lá aqui. Se não me engano, eu tinha umas três, que a grande maioria acho que nem percebeu, né? Tá? Então na verdade, esse contexto aqui, que é a parte principal do asterisco, né? Não sei quanto que vocês conhecem de asterisco. Se vocês entenderem o contexto, você entende um monte de coisa de asterisco, tá? Esse contexto from trunk é um contexto que você não pode fazer quase nada no outro servidor. Então, aqui, nesse caso aqui, eu tô apontando para a matriz e vamos supor que aqui eu quero pegar um determinado serviço aqui, ring group aqui, né? Ó, tem um ring group comercial configurado como 600, né? Tá? Então, eu quero tocar nesse ring group do outro servidor. Eu quero só ver se não tem nenhum 600 configurado aqui, para não entrar em conflito, né? Ring group. Tá vendo que não tem nada de 600 aqui, não está nada configurado. Então, como é que eu faço para tentar usar o ring group do outro servidor? Eu só venho aqui na rota de matriz, né? Onde eu coloquei só um xxx, agora eu ponho 6xx, né? Aí o 600 está englobado ali, né? Tá? Então, se eu discar 6xx, que eu vou discar 600, né? Que, na verdade, é o ring group aqui, tá? Então, o que que aqui, ó, é esse ring... Aqui acho que é conferência. Ring group acho que nem aparece aqui. Não vai aparecer, só fila, coisa. Mas, deixa eu liberar o pessoal aqui. Então, se eu discar, nesse caso aqui, 600, opa, ele vai mandar lá para a matriz. Chegando lá, ó. Aqui que você fala a mensagem de disponível e depois... Jogou, na verdade, num erro, não foi para o ring group. Por quê? Na verdade, ele não tem permissão, por isso que caiu numa outra mensagem. É que eu não lembro o que eu cliquei ali, possivelmente numa rota de entrada lá como indisponível, tá? Isso que ele fez, em vez de mandar para o ring group. Ele caiu numa rota de entrada desse daqui, possivelmente nesse inbound aqui, né? Ele tem uma rota genérica, e nessa rota genérica, rota padrão aqui, que ele deve ter jogado aqui, ó, time condition lá, tá? Ele não mandou para o ring group, no caso. Por quê? Por causa do contexto.
Então, agora que a gente vai ver o que significa esse contexto. Vamos explicar lá, vamos voltar para o slide, tá? Então, vamos aprender a importância de contexto, né? Esse aqui é um pouquinho de asterisco, falar bem rapidinho. Você tem lá no cip.conf, é isso aqui que nós estamos criando, né? Quando eu coloquei a conta e a senha, basicamente é isso, a conta, a senha e tem um contexto. Esse contexto, ele aponta dentro lá do arquivo extension, na parte de programação, em que posição que vai estar. Então, se eu coloquei from interno aqui, ele vai nesse ponto e vai executar um monte de instrução. O from interno é um contexto que significa acesse tudo do outro servidor. Isso que significa o from interno. É o contexto, vamos supor, mais genérico, é o mesmo que dizer que faça tudo dentro do servidor, esse from interno. O que eu vou fazer na prática, então? Eu vou vir aqui nesse tronco, né, da filial. Como é a filial que quer falar algum recurso da matriz, onde eu criei uma conta e uma senha, né, eu vou colocar aqui from interno. Tá? Eu vou mudar o nome aqui. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, aí eu vou pegar aqui, discar 600, né? Tá vendo que já caiu no ring group? Tá? Então, 600 estou com 1.000, 1.100, né? Então, se eu pegar aqui a configuração do ring group, cadê o ring group? 600. Ó, tá vendo? 1.000, 1.100. O 1.200 está fora, por isso que não tocou, mas tocou no 1.000, 1.100. Viu a diferença? Só o fato de mudar aquele contexto, né? Então, eu só mudei o nome lá para from interno, já mudou completamente o funcionamento. Então, como eu coloquei aqui from interno, agora qualquer coisa que eu fizer aqui, mandando para a matriz, vai funcionar. Qualquer recurso dentro desse servidor. Ou seja, a diferença que era from trunk, eu só podia falar com ramais desse outro servidor. Como eu mudei para from interno, agora eu posso fazer o que quiser. É como se tivesse o mesmo privilégio de um ramal dentro desse, que ele fica no contexto from interno também. Ou seja, o pessoal do outro servidor tem acesso a todas as funcionalidades desse servidor, tá? É assim que funciona o contexto. Então, aqui eu só coloquei um exemplo do contexto de Isabel, né? From interno, ó, tem um monte de include, esse include ele está incluindo uma funcionalidade dentro do outro, tá? Quem conhece um pouco de asterisco sabe. Vamos supor, tá vendo conferência? Include conferências. Quer dizer que esse contexto from interno tem acesso à funcionalidade de conferência. Tem a função da fazer a gravação, a parte de escutar alguma outra ligação telefônica, tem um monte de itens aqui, tá? Aí tem outros contextos também, from PSTN, né? Que tem só a parte de saída ali, né? From digital, from analog, from trunk, esse que é o from trunk, que aponta para from PSTN, que é o mesmo desse. Então, ele só consegue fazer ligações internas. Algum ring group, um monte de outras coisas, ele não tem permissão, tá? E default. Você pode criar um monte de contexto também nesse caso, tá? Porque alguns recursos não são convenientes liberar para filiais. Deixa eu ver só um pouquinho, tinha alguém que colocou. Eu posso criar um contexto específico para essa comunicação. Isso. O Alex está dizendo que... Isso. Agora, o próximo passo, eu vou mostrar como é que a gente cria um contexto diferenciado, tá? E ele também colocou, por que alguns recursos não são convenientes para liberar para filiais? Isso vai depender de empresa para empresa, né? É igual você vai criar perfil de um ramal de funcionário do pessoal que trabalha na portaria, quem que é um gerente, quem que é um diretor, quem que é o presidente. Normalmente você vai criar perfis diferentes para cada usuário. É a mesma coisa, talvez você tenha ideia em relação às filiais, né? Falar, não, o pessoal que está numa filial lá, pequenininha lá, ele vai chegar na matriz e vai poder fazer ligação internacional, esse tipo de coisa, né? Então, tem certas coisas que você quer colocar restrição, falar, não, ele não pode acessar tal item lá. Isso varia de empresa para empresa. Se a empresa não tiver
problema, aí você joga tudo no front interno, pronto, tá resolvido o problema, entendeu? Será que os tipos de contexto originais originam chamadas mudas? Não, chamada muda normalmente é quando o tráfego do RTP e RTCP não foi bloqueado por algum motivo, tá? Normalmente, se não tem contexto, normalmente cai a ligação, vai dar como ocupado, aí depende muito o direcionamento do outro lado, né? Nesse caso aqui, lembra que eu fiz a ligação, mas não caiu no ring group, mas ele caiu numa rota de entrada. Porque aqui na rota de entrada, eu coloquei aqui, indiferente do Caller ID e do DD Number, manda para esse item. Por isso que aqui colocou, ele vai testar se é feriado novo, vai testar se é outro feriado. Então, ele caiu em algumas condições e estava jogando aquele áudio. Então, ele caiu nessa rota de entrada, tá? Já que ele não tinha permissão de usar o ring group. Então vamos ver como é que você cria contexto pela interface gráfica. É o Class of Service, tá? Então, no Class of Service, você pode criar vários contextos. Vou mostrar ali. Eu acho que eu já até criei, porque esse aqui é o que eu usei no curso. Então, eu criei um contexto chamado funcionários. Então, contexto funcionários, né? Quando você cria, ele libera isso. Vamos criar um outro novo aqui, só para mostrar aqui para vocês. Tem diretoria, funcionário, portaria. Vamos colocar aqui supervisor, então. Supervisor. Né? Contexto supervisor, vamos criar aqui, tá? Aí ele tem um monte de funções. Está vendo aqui que está tudo bloqueado? Cada item desse é um recurso. Ring group, ó, bloqueado. Tá? Cada item desse, mais as rotas de saída. Então, você pode definir o que você quiser. Se você quiser liberar tudo, você vem aqui, libera isso como permitido. Aí ele muda tudo permitido. Né? Tá? Vamos supor que ele pode fazer tudo menos o ring group, né? Aí você vem aqui e bloqueia. Cada item desse você pode ir bloqueando o que você quiser, tá? Então aqui você tem controle para cada um. Não quero que ele acesse a conferência, você bloqueia aqui. Na verdade, tem que tomar um cuidado que ele tem isso daqui, que isso aqui ele tem acesso a todo o plano de descagem. Então, você bloqueia isso também, senão essas coisas aqui não funcionam, tá? Na rota de saída também, ó. Tem vários tipos de rota de saída e tem uma liberando tudo. Então, às vezes, você tem que bloquear aqui e bloquear. Vamos supor, eu só quero que ele faça ligação local. Então, DDD está bloqueado, DDD fixo está bloqueado. Opa. Tá? Esses outros, vamos supor que ele pode. Consulta polaridade bloqueada. Então, eu criei um perfil que ele só pode fazer ligação local, né? Nesse caso local, DDD celular, DDD fixo, bloqueei, consulta portabilidade, bloqueei. E também eu bloqueei o ring group. Tá vendo o ring group que eu bloqueei aqui? Tá? Então, vamos só criar esse perfil, salvar e vamos testar. Só fazer não certo. Então, eu criei o contexto chamado supervisor, né? Então, vamos aplicar agora lá no nosso tronco, né? Só para vocês verem como é que vai funcionar. Filial, né? E onde eu tinha colocado from interno, vou colocar aqui supervisor, né? É o contexto que acabei de criar. Tá, então, vamos fazer o nosso teste de novo, Scano 600. Tá? Your call cannot be completed as dialed. Please check the number in. Tá vendo que deu erro? Tá, vamos... Porque o contexto que eu coloquei lá, ele não permitiu. Vamos mudar ele para ver. Supervisor aqui. Acho que ele joga no final aqui. Tá vendo? Já liberou.
tá? Então, eu tenho total controle do que eu quero, né? Lembra que eu criei aqui, só o fato de eu bloqueei ring group, agora ele foi lá para cima, né? Porque como eu já liberei. Então, cada item desse, eu tenho controle total, o que ele pode e não pode fazer, entendeu? Opa, tinha alguém lá, esqueci de liberar, tá? Então, eu tenho total controle. Basta você pegar que tipo de serviço aqui e criar o contexto e aplicar lá. Isso vale para o ramal também. Se você for aqui no ramal extension, vou pegar o meu não, porque eu estou usando. Vou pegar o do Pedro, que é 1.200, ninguém está usando. Está vendo que aparece aqui, ó, Class of Service. Esse all é from interno. Então, eu posso vir aqui, ele é um diretor, ele é um funcionário, ele é portaria, ele é supervisor, entendeu? A quantidade de recursos que eu tenho. Ele é um diretor, então eu seto ele como diretor. Aí ele pode fazer qualquer tipo de ligação. Se eu setei como supervisor, vocês viram lá, ele só pode fazer ligação local, ele não pode fazer DDD celular nem DDD fixo. Então, você controla tudo que cada um pode e não pode fazer. É só você criar um monte de perfil, aí nesse caso eu posso aplicar no ramal, né? Ou na interligação também, porque é um contexto. Eu estou criando um contexto, tá? Que é assim que você controla tudo que pode e não pode fazer. Ou seja, é fácil de controlar, né? Você tem controle total sobre tudo. Aí depende da necessidade. Se entre matriz e filial não tem problema, você libera, joga o from interno, libera tudo, né? Se não tem restrição, né? Se não, você vem aqui e já cria o perfil que você quiser, tá? Então, ele tem bastante recurso nesse sentido, não só para matriz filial, mas você pode aplicar isso em cada ramal também, né? Tá? Então, é o que está aqui, né? Primeiro, você cria o contexto, e nesse caso eu apliquei no ramal, né? Que é a mesma coisa você aplicar nesse contexto, na interligação entre um e outro, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar, né? Só para ter uma noção do como é que você faz as coisas. Quem puder contribuir depois com o tempo, vai contribuindo, que eu já comentei em outros ali, né? Para ajudar o projeto, né? Próximo webinar amanhã, como proteger o Isabel, né? De ataques de internet. E o combo de setembro, que tá entre hoje e amanhã, né? E o curso online a partir da semana que vem, que eu vou começar a ministrar em webconferência no período da tarde, né? Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa aí do que acho que se cobriu. Acho que as perguntas, no caso, eu consegui responder todas. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode abrir o microfone ou colocar no chatzinho, né? Só para vocês terem uma noção do recurso, do contexto lá, que é algo importantíssimo. Muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Mas é algo muito útil na prática, tá? Alguma dúvida? Bom, se ninguém tiver, aí continuamos amanhã, então, tá? Sato, Pode falar. Ah, Sato é o Braulio, aqui a partir da Angola. tá bom. Sato, gostaria só, se calhar um bocado fora do nosso contexto agora, gostaria só que abordasse um bocado como é que porque eu tenho tido muito problema com chamadas mudas. Eu gostaria só que desses uma chega para ver algum despista, alguma coisa que pudesse ajudar, que é para, além das portas, já falaste dos bloqueios RTP, né? Se calhar que tem que liberar arranjo de 10 mil a 20 mil, mas acredito que tem muito mais por trás disso, não? Você não está conseguindo fazer chamada fora alguém da internet por dentro do teu Isabel, isso? Eu até faço chamada. Quer dizer, eu quando ligo para um SIP Trunk dedicado, SIP Trunk de uma provedora, ligo para o meu Isabel, eu faço chamada, a chamada sai, mas sai muda. Internamente eu falo, internamente tenho áudio, tenho tudo, Não, mas então, se eu fazer a não, chamada para fora, sai muda. Sim, mas quando vamos supor, está saindo fora vamos supor, da tua empresa para algum lugar da internet, o que vai acontecer? Tem várias possibilidades. Pode ser o firewall bloqueando também, tá? Aí, se ele está bloqueando aquelas portas RTP, RTCP lá, normalmente a faixa 10 mil, 20 mil, que é programado, aí vai dar problema. Outra coisa, se está tendo algum problema de roteamento também, tanto na origem como nos destinos,
Aí tem que ver se dos dois lados, né? Como é que está a parte do NAT, no caso, né? Codec também pode ser também o que o pessoal está colocando, né? E uma coisa aqui que você pode, às vezes já resolve, é aqui, possivelmente deve ser ligação SIP. Então, você vem aqui e configura essa parte aqui. Qual que é o teu IP externo, qual que é a tua rede, para ele não confundir IP interno com IP externo, tá? Você põe autoconfigura e descobre isso e tal, né? Aí tem que ver se o IP é estático, dinâmico, um monte de coisa assim, isso ajuda também, tá? O melhor mesmo é você monitorar, no caso, para ver a sinalização que está chegando do outro lado. Pela sinalização, você vê qual dos dois lados, quem que não está respondendo. Tá? Pode ser que de um lado mandou requisição, mas do outro lado não respondeu. Aí você sabe que o problema está do outro lado. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, né? Pegar algum depurador, habilitar o debug, capturar os pacotes para analisar qual dos dois lados está o problema. Aí vamos supor que normalmente o CIP é sempre negociação. Um lado faz a requisição, o outro lado tem que responder. Se ele responder, o outro tem que confirmar. Se ele respondeu, mas o outro não confirmou, aí você sabe que é um lado, esse lado que não confirmou, que está com problema. Aí você já isola qual dos dois lados é o problema, para saber se é firewall, se é problema de roteamento, tá? Falando do jeito que você está falando, pode ser um monte de coisa. Pode ser até a operadora bloqueando isso também. Não sei se você já testou em 2 internet. Pode ser que tem muitas operadoras, ela não quer que os clientes fiquem fazendo ligação VoIP, às vezes ela vai lá e bloqueia as portas mesmo. Tem casos que acontece isso, tá? Muitos clientes, a estrutura da SL e da rede LAN por trás do roteador, inclusive na própria Isabel, eles querem autenticar mais remotamente pela internet, de caso, por exemplo. O que você indica para fazer esse cenário? Outra coisa que às vezes resolve esse tipo de problema é fazer VPN, tá? Então, muita gente faz VPN, daí ele trata como sendo rede local. Então, deixa eu só desligar o do Jamerson, tá gerando ruído. Pode ser um monte de possibilidades, tá? O Alex, mais VPN é mais complicado. Isso depende muito de cada um. Tenta colocar um ramal IAX também, fazer o teste com IAX. IAX é bem mais fácil fazer roteamento, né? Tá? Cria um ramal IAX, põe no celular, tenta trocar a internet para ver se a operadora que está bloqueando ou não. Então, você tem que começar a trocar um monte de variáveis aí, né? Para ver onde é que realmente está o problema, tá? Pode ser até a operadora está bloqueando, ela sabe que o pessoal usa isso, ela não quer deixar utilizar, né? Teoricamente é proibido isso, mas já vi muitos casos da própria operadora bloqueando isso, que ela não quer que trafegue VoIP aí para você consumir mais as linhas deles, né? Mais alguma dúvida nisso, né? Tá. O Vitor falou, peguei um problema assim, que tinha um cliente, 2 internets, tráfego de saída por uma internet e entrada por outra, teve que fazer ajuste no roteador da Secres, isso. Porque isso é muito específico de cada empresa, né? Depende de um monte de fatores. O back-office verificar sempre o range de 10 mil a 20 mil. 10 mil a 20 mil é o RTP e RTCP padrão, é definido isso, você pode até mudar lá, né? A 50 a 60, que é a porta padrão, né, do CIP, mais o 10 mil a 20 mil, que é a parte do RTP e RTCP, tá? Bom, alguma outra dúvida? Se não, continuamos amanhã, tá? Não, o IAX é outra faixa. Se não me engano, é 4568 o IAX, tá? É uma única porta, então é muito mais fácil fazer funcionar o IAX, tá? Bom, boa noite a todos, já são 8h05, tá? Até amanhã, então.